Reviravolta. Essa palavra resume o que Flávio Dino acabou de fazer. E o que essa decisão significa para Flávio Bolsonaro, você vai entender nos próximos minutos. O cerco fechou. Não por acaso. Fechou porque alguém finalmente decidiu apertar o botão que estava sendo evitado há mais de 100 dias. Neste momento, a Polícia Federal já tem nas mãos celulares, computadores e documentos da produtora do filme de Jair Bolsonaro. Uma delação começou a surgir. E o nome de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, filho do ex-presidente inelegível, aparece no centro de um esquema que mistura dinheiro público desviado, contratos superfaturados e suspeita de lavagem de recursos para o crime organizado. Isso não é especulação. É o resultado de uma investigação que estava travada e que, de uma hora para outra, ganhou um nome diferente no comando: Flávio Dino. E aí o jogo mudou. Mas para entender por que essa reviravolta é tão importante, por que ela muda tudo e não apenas um pouco, você precisa entender o que estava acontecendo antes. Porque o que estava acontecendo antes era, no mínimo, tão grave quanto o próprio esquema investigado. Se você está chegando agora nesse assunto, fica aqui. Porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos conecta pontos que a grande mídia tem evitado juntar na mesma frase. E antes de continuar, se você valoriza esse tipo de análise que vai além do noticiário superficial, deixa o like e se inscreve no canal, mas só se você realmente gostar do que encontra aqui. Agora sim, vamos voltar, porque o próximo detalhe é exatamente onde tudo começou a se montar. Há mais de 100 dias, o Brasil ficou sabendo que a Polícia Federal tinha informações sólidas sobre Flávio Bolsonaro. Ele havia recebido dinheiro de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, instituição financeira investigada por irregularidades que teriam causado prejuízo a investidores e correntistas. O valor apontado nas apurações chegou a mais de 75 milhões de reais. Não em serviços prestados, não em contratos legítimos. Dinheiro que, segundo a investigação, não tinha justificativa. E sabe o que aconteceu nesses mais de 100 dias de investigação sob o comando do ministro André Mendonça? Nada. Nenhuma busca e apreensão. Nenhuma quebra de sigilo. Nenhum celular apreendido. O primeiro documento formal que a equipe de Mendonça enviou sobre o caso, um simples ofício para a Ancine perguntando se o filme havia recebido verba pública, saiu depois de 100 dias. Um ofício que qualquer assessor jurídico escreveria em 20 minutos. Eu analisei esse ritmo de perto. E o que se vê não é lentidão burocrática, é seleção deliberada de velocidade. O mesmo ministro que deixou a investigação sobre Flávio Bolsonaro parada por mais de 100 dias era o responsável por garantir que nada vazasse, nada avançasse, nada chegasse perto do nome que ele claramente não queria tocar. Raposa cuidando do galinheiro. E todo mundo no Brasil já sabia disso. Só faltava alguém com poder real para mudar o jogo. E tem um detalhe que precisa ser dito com clareza. 100 dias parado não é apenas burocracia lenta. É tempo. Tempo para que documentos desapareçam, para que celulares sejam trocados, para que versões sejam combinadas, para que dinheiro seja movimentado para lugares onde a investigação brasileira não consegue alcançar facilmente. Cada dia sem ação é um presente dado a quem está sendo investigado. E 100 dias são um presente enorme. A mesma equipe que não conseguia redigir um ofício em 100 dias para investigar Flávio Bolsonaro estava, ao mesmo tempo, mantendo ativa a investigação contra o filho do presidente Lula, com vazamentos seletivos para a imprensa, material sigiloso sendo entregue a veículos de comunicação semanas antes de qualquer ato formal. 2 pesos, 2 medidas, no mesmo inquérito. O padrão é claro quando você observa as datas, os documentos e o ritmo de cada frente. Aceleração em uma direção, paralisia deliberada na outra. Não é teoria, é registro. É o que a sequência de fatos mostra quando você coloca tudo lado a lado numa linha do tempo.
Enquanto isso, a investigação paralela, a que apurava a produtora do filme Dark Horse e sua conexão com dinheiro público da Prefeitura de São Paulo, estava na Polícia Civil Paulista. E foi justamente essa investigação que mudou tudo, porque quando os investigadores da Polícia Civil encontraram nomes com foro privilegiado dentro do esquema, o caso precisou subir. Precisou ir para o Supremo Tribunal Federal. E no STF, a distribuição levou o caso para as mãos de Flávio Dino. Não para André Mendonça, para Flávio Dino. E em questão de horas, não de semanas, não de meses, Dino autorizou a Polícia Federal a acessar tudo que a Polícia Civil havia levantado. Celulares, computadores, documentos financeiros, contratos, registros de transações. Horas. O que Mendonça não fez em 100 dias, Dino autorizou antes de o sol se pôr no mesmo dia. Isso é uma reviravolta. Mas a história do dinheiro em si ainda é mais grave do que parece. Só um segundo antes de continuar. Cada vez que esse assunto aparece, metade das pessoas entra na conversa sem fato, sem data, sem documento, e acaba perdendo o debate mesmo estando do lado certo. Se você não quer ser essa pessoa, olha o que eu deixei na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É um presente para quem quer falar com base, não só com raiva. Dito isso, vamos continuar. Deixa eu te mostrar o mapa desse esquema. Porque quando você vê os pontos conectados, fica difícil acreditar que são coincidências. Começa com Vorcaro. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pagou dinheiro a Flávio Bolsonaro. Você provavelmente já ouviu falar em 61 milhões de reais. Esse foi o número que circulou primeiro, que virou hashtag, que o público passou meses cobrando. Mas as apurações mais recentes, com novos comprovantes, apontam para um valor entre 75 e 78 milhões de reais, dependendo da conversão de moeda usada. Cadê esse dinheiro? Essa pergunta continua sem resposta oficial. E é exatamente o que essa investigação agora tem condições de responder. O próprio Flávio admitiu ter recebido. Primeiro tentou negar, depois mudou de versão, depois tentou explicar como pagamento por serviços ao filme Dark Horse. Mas as notas fiscais contam outra história. 3 notas emitidas, 2 canceladas no mesmo dia, uma terceira emitida 2 dias depois, quando o dinheiro finalmente entrou. Notas frias para um serviço que nunca foi comprovado. Agora vem a produtora. A empresa que produziu o filme Dark Horse foi criada por uma mulher que, antes disso, não tinha histórico relevante no mercado audiovisual, nem em contratos públicos. Ela abriu a empresa. O filme do Bolsonaro foi o primeiro grande projeto. E então, logo depois, ela começou a ganhar contratos milionários com a Prefeitura de São Paulo, administrada por Ricardo Nunes, eleito com apoio direto de Bolsonaro. O contrato principal, 120 milhões de reais para instalar pontos de Wi-Fi pela cidade. 5.000 pontos prometidos. Depois, reduzidos para 3.500, com aumento no valor pago. E quando jornalistas foram verificar os locais onde o Wi-Fi deveria estar funcionando, encontraram equipamentos que não funcionavam. Serviço que custaria menos de 15 milhões de reais, pago por 120 milhões de reais. Vamos parar aqui um segundo para deixar isso claro. 120 milhões de reais de dinheiro público, imposto pago por trabalhador, por aposentado, por quem acorda cedo todo dia, foi transferido para uma empresa que não entregou o que prometeu. E o superfaturamento estimado passa de 100 milhões de reais, em um único contrato, para uma empresa sem histórico. Criada pela melhor amiga de Flávio Bolsonaro. Como essa empresa ganhou um contrato desse tamanho com a Prefeitura de São Paulo? A resposta que os investigadores encontraram foi direta. Indicação. Não há histórico, não há capacidade técnica prévia que justifique, não há processo seletivo que explique a escolha. Há uma amizade com Flávio Bolsonaro e um prefeito que deve o mandato ao apoio do clã Bolsonaro. É assim que contratos públicos viram instrumento de retribuição política. E é assim que o dinheiro de quem trabalha
acaba no bolso de quem tem o contato certo. No Brasil, esse mecanismo tem nome: é tráfico de influência disfarçado de administração pública. E o que torna esse caso diferente de tantos outros é que a cadeia de beneficiários está sendo rastreada. Não apenas quem recebeu, mas para onde o dinheiro foi depois. Mas sabe para onde foi parte desse dinheiro? É aí que a história muda de nível. Quando a Polícia Civil de São Paulo quebrou os sigilos financeiros da produtora, encontrou algo que não estava nos planos de ninguém que tentava minimizar esse caso. O maior pagamento individual que a produtora fez, com o dinheiro recebido do contrato público da Prefeitura de São Paulo, foi para uma empresa cujo proprietário é apontado pela própria Polícia Civil como suspeito de ser um dos chefes do PCC. E não apenas apontado em rumores, delatado por outros investigados, com registros formais dentro da investigação policial. Vamos parar um segundo aqui, porque isso não é um detalhe periférico. Isso é o centro do esquema. A cadeia completa fica assim: dinheiro público arrecadado dos cidadãos de São Paulo em impostos sai da prefeitura, vai para a produtora do filme, empresa sem histórico e sem capacidade técnica suficiente para justificar o contrato. E uma parte desse dinheiro termina na conta de uma empresa ligada, segundo a polícia, a suspeitos de liderança no maior grupo criminoso do Brasil. Lavagem de dinheiro funciona assim. Você precisa de dinheiro limpo entrando junto com dinheiro sujo, para que o volume justifique a movimentação. Um contrato público superfaturado é exatamente o tipo de estrutura que serve para isso. Entra dinheiro oficial, mistura com dinheiro do tráfico, paga imposto sobre tudo, e o dinheiro sujo vira aparentemente limpo. A Polícia Civil desconfiava, a Polícia Federal também desconfiava. E agora, com Flávio Dino autorizando o acesso completo a todos os materiais apreendidos, celulares, computadores, registros financeiros, essa suspeita vai ser testada com toda a profundidade técnica que a investigação permite. E tem um detalhe que transforma isso em algo ainda mais sério para Flávio Bolsonaro especificamente. Quando a notícia sobre o dinheiro do Vorcaro veio a público, a produtora fez uma declaração inicial dizendo que nenhum centavo daquele dinheiro havia ido para o filme. Dias depois, Flávio Bolsonaro deu uma entrevista dizendo exatamente o contrário, que o dinheiro tinha financiado o filme. E então, como por milagre, a produtora voltou atrás e disse que sim, que 98% do orçamento do filme veio desse dinheiro. A mudança de versão, depois de uma conversa com Flávio Bolsonaro, levantou uma suspeita técnica muito específica. Tentativa de combinar versões para ocultar para onde o dinheiro realmente foi. E os celulares que a PF agora tem acesso podem responder exatamente essa pergunta. Aqui vale um respiro, porque o que acaba de ser revelado ainda não é o fim. É a preparação para o que vem a seguir. Se essa análise está fazendo sentido para você, aproveita para compartilhar com alguém que acompanha esse assunto. Cada compartilhamento ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais gente. Ah, e só um lembrete rápido. O presente que eu deixei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado complementa direto o que estamos vendo agora. Quem já pegou, entendeu por que faz diferença ter tudo organizado antes da próxima conversa sobre esse assunto. Bom, seguindo. Eu disse logo no começo desse vídeo que uma delação começou a surgir e que ela aponta diretamente para Flávio Bolsonaro. Agora você vai entender por quê. Dentro desse esquema, produtora, contratos públicos, suspeita de lavagem, conexão com o crime organizado. Há pessoas que conhecem o funcionamento interno de tudo isso. Pessoas que sabem quem indicou, quem autorizou, quem recebeu e quem sabia o que estava acontecendo. Essas pessoas existem em todo o esquema financeiro complexo. E durante muito tempo, elas ficaram quietas. Porque ficar quieto era seguro. Porque havia um ministro controlando o ritmo da investigação. Porque o processo estava parado e a sensação era de que ia continuar parado. Só que esse cálculo mudou.
E quando uma investigação sai do campo da proteção e entra no campo da pressão real, algumas dessas pessoas começam a recalcular. O que antes parecia arriscado, falar, começa a parecer menos arriscado do que ficar em silêncio enquanto a Polícia Federal cruza dados, analisa celulares e aproxima o cerco. Segundo o que vem sendo apurado, há indicações de que ao menos um envolvido no esquema teria iniciado conversas de cooperação com as autoridades. Não é fato consumado. É o movimento que investigações desse tipo costumam produzir quando o escudo protetor desaparece e a prova material já está nas mãos da polícia. Quem estava contando com o sigilo do processo para se proteger precisa recalcular. Vale entender como esse mecanismo funciona na prática. Acordos de cooperação e delações não surgem do nada. Eles surgem quando alguém dentro do esquema percebe que a investigação chegou num ponto em que o silêncio deixou de ser proteção e virou risco. Quando os celulares foram apreendidos, quando os registros financeiros estão sendo cruzados, quando a Polícia Federal começa a ligar os pontos, quem tem informação relevante sabe que o tempo de negociar cooperação é agora, não depois que tudo já foi revelado por outro caminho. Cooperar antes significa ter poder de barganha. Cooperar depois significa ser apenas mais um nome na lista. E o que esse movimento aponta, de acordo com o que vem sendo apurado, conecta o esquema financeiro ao que Flávio Bolsonaro sabia sobre o destino do dinheiro. Não apenas que ele recebeu, isso já estava estabelecido pelas notas fiscais e pelos registros com o Vorcaro, mas sobre o que sabia em relação ao que a produtora fazia com os recursos que circulavam naquele ecossistema. E é aqui que o cerco começa a se fechar de verdade. Porque até agora, a defesa de Flávio Bolsonaro descansava em uma separação. Ele recebeu dinheiro de Vorcaro, sim, mas o que a produtora fazia com outros recursos era assunto dela. Essa separação começa a ser questionada quando uma pessoa de dentro do esquema decide falar com as autoridades. Se o que está sendo apurado confirmar que havia conhecimento sobre o destino dos recursos, não apenas sobre o recebimento, a linha de defesa que existia até aqui começa a não se sustentar da mesma forma. Eu sei que muita gente está com aquela dúvida antiga na cabeça. Já vi isso antes. Começa forte e acaba em pizza. Essa desconfiança é justa. O Brasil criou esse trauma. Mas o que está acontecendo agora tem uma diferença estrutural que vai ficar clara no próximo bloco. E ela tem tudo a ver com quem está segurando esse processo nas mãos. Agora você entende por que aquela cena que abriu esse vídeo não era exagero. Era a consequência lógica de um esquema que ficou sem o escudo que o protegia. O timing não poderia ser mais crítico para a campanha de Flávio Bolsonaro. Eventos cancelados, concentrações políticas com público pífio. Robô não comparece a comício. E agora uma investigação que reencontrou velocidade no momento em que a corrida eleitoral começa a se definir. Cada semana que passa com o nome de Flávio Bolsonaro associado a novas etapas de uma investigação em andamento é uma semana a menos para consolidar a imagem que uma candidatura presidencial precisa construir. E o calendário eleitoral não para. A pergunta que o público faz, e com razão, porque já foi decepcionado antes, é: mas desta vez vai acontecer alguma coisa de verdade? Eu entendo essa dúvida. Ela é legítima. O Brasil tem um histórico longo de investigações que começam com força e terminam em gaveta. A Lava Jato começou como símbolo de mudança e terminou exposta como operação parcial. O público aprendeu a desconfiar. E essa desconfiança é saudável. É ela que impede que qualquer movimento político seja tratado como salvação antes de provar o que vale. Mas desta vez tem algo diferente. E não estou dizendo isso por otimismo. Estou dizendo porque os fatos apontam para isso de forma concreta. O ministro que controlava o ritmo da investigação não controla mais essa frente. A investigação sobre a produtora, o filme e a conexão com dinheiro público de São Paulo está agora com Dino. E Dino mostrou, em horas, o que Mendonça não mostrou em mais de 100 dias.
E tem mais. A prova material já está na mão da Polícia Federal. Celulares, computadores e documentos apreendidos não desaparecem. Eles são analisados, cruzados e viram base para as próximas etapas da investigação. O processo de destruição de evidências, que era uma preocupação real enquanto a investigação dormia, ficou muito mais difícil a partir do momento em que a apreensão aconteceu. O relógio mudou de direção. E quando alguém dentro do esquema decide cooperar, os outros começam a calcular se também deveriam. Esse efeito em cascata, dentro de um grupo de pessoas que compartilhavam um segredo financeiro, é um dos motores mais poderosos de investigações desse tipo. Uma delação puxa a outra. Uma versão contradiz a anterior. E o que era parede começa a virar janela. O campo político também sente o tremor. Historicamente, candidatos que entram em campanha presidencial com investigações ativas, sob comando de ministros que não controlam mais o ritmo do processo, enfrentam um problema que não é só jurídico, é narrativo. A campanha deixa de ser sobre proposta e passa a ser sobre defesa. Cada nova revelação força uma resposta. Cada nova etapa da investigação vira notícia. E o eleitor indeciso, que ainda está pesando os dois lados da balança, começa a calcular o risco de apoiar alguém que pode ter o nome cada vez mais associado a um esquema em expansão. Flávio Bolsonaro entra nessa fase com uma investigação ativa, sob o comando de um ministro do STF que não vai engavetar, com indicações de cooperação que apontam em sua direção, com um esquema que conecta nome, dinheiro público, crime organizado e prefeitura em uma cadeia que está sendo documentada em tempo real. E com eventos de campanha que mostram dificuldade real de mobilização, porque robô não comparece a comício e o eleitor de carne e osso ainda está esperando para ver o que vem a seguir. Isso não significa condenação. Nenhuma investigação é garantia automática de resultado jurídico e seria desonesto afirmar o contrário. O processo tem etapas, tem defesa, tem rito. Mas significa que o isolamento que Flávio Bolsonaro tinha, a proteção silenciosa que vinha de um ministro aliado controlando o ritmo, acabou nessa frente. Mas tem um ponto que ainda precisa ser dito com honestidade. O caso do Banco Master, o dinheiro do Vorcaro que foi direto para Flávio Bolsonaro, ainda está com André Mendonça. Essa é a peça que continua no tabuleiro errado. E enquanto ela estiver lá, a pergunta que o público faz há meses, cadê esse dinheiro e quem mais recebeu, ainda não vai ter a resposta que merece. É a vulnerabilidade que persiste. É o capítulo que ainda não foi aberto de verdade. Essa é a vulnerabilidade que resta. E é exatamente o próximo passo que vai definir se essa reviravolta foi o começo do fim ou apenas mais um capítulo sem desfecho. Na sua opinião, o caso do Banco Master vai sair da mão de Mendonça antes das eleições? Ou ele segura até o fim? Comenta aqui embaixo. Esse é o nó que ainda está por desatar. Esse tipo de análise que conecta os bastidores reais do poder exige pesquisa séria e compromisso com os fatos. Se você valoriza isso, curte o vídeo, compartilha com quem acompanha esse assunto de perto e se inscreve no canal com o sininho ativado, porque os próximos capítulos dessa história vão sair antes que a grande mídia consiga montar a versão conveniente. E falando em próximos capítulos, tem um vídeo aqui no canal que vai te mostrar como o caso do Banco Master se conecta com uma rede muito maior de proteção política. E por que essa teia ainda não foi completamente exposta? Uma última coisa. Tudo o que vimos hoje existe documentado. Data, nome, valor, fonte. O problema é que, quando essas informações ficam espalhadas, muita gente esquece justamente o que mais importa. Eu reuni isso de um jeito que qualquer pessoa consegue consultar e entender. Está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É um presente meu para quem acompanha o canal. Abraço e até a próxima!